Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 7 de agosto do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 29 do mês Av, do ano 5781, a contar da criação. Estamos a 335 dias do ano 5781, nos encaminhando para o final deste ano, e pelas misericórdias do soberano dos mundos, vamos adentrar no pôr do sol do dia 6 de setembro, uma segunda-feira, ao ano 5782, a contar da criação. Estamos dentro de um grupo de estudos, de pensamentos, ensinamentos que o nosso Rebbe traz para nós, com o título Ligando-se a um Tzadik, ligando-se a um justo. E pela misericórdia do soberano, do Todo-Poderoso, nosso Deus e Salvador, o Criador de todas as coisas, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo. Desculpa. Ao nosso Deus, que pertence toda a honra e, de fato, toda a gratidão e adoração. Para a nossa geração, ele concedeu-nos o nosso tzadik da nossa geração, o Rebbe Menachem Mendel Schneerson. E pelas suas gotas de sabedoria, o que ele nos fala conosco nesta tarde quando o Rebbe aceitou a liderança de Lubavitcher, após um ano de constantes pressões e súplicas dos Hassidim, os discípulos, os seguidores, os devotos, então ele finalmente anunciou: não pensem que vocês se pendurarão em meu chale de oração e viajarão de graça. Eu darei tudo que puder, mas cada um terá de fazer o seu trabalho. Cada um deverá fazer o seu trabalho. Essa foi, sem sombra de dúvidas, uma das grandes mensagens que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, falou realmente no seu discurso, oficialmente assumindo a liderança Rabad no mundo judaico. E cada um terá que fazer o seu trabalho. Isso é importante. Então o Rebbe, desde o princípio, ele colocou cada um debaixo da sua própria responsabilidade, para que não possa realmente se esconder à sombra de outros, e principalmente à sombra da liderança. Então, ele disse: tudo que vocês precisarem para fazer o trabalho, vocês terão. Mas só que vocês é que vão trabalhar. Cada um vai ter que dar o seu auto-sacrifício. Cada um vai ter que se empenhar do seu trabalho. E essa é a realidade, amados. Não adianta nada as pessoas quererem se esconder à sombra de outras pessoas. Se der errado, o problema é dele. A culpa é dele. Ficar à sombra das outras pessoas é exatamente um ato de covardia, porque caso não dê certo, eu sei em quem vou jogar a culpa. Então, por isso o Rebbe disse: cada um terá que fazer o seu trabalho. É sua responsabilidade. Cada um terá que responder pelo seu próprio trabalho. O que é necessário para realizar o trabalho, na sabedoria, na questão espiritual, nos ensinamentos, no entendimento, dando condições literárias, dando condições de estudos cada vez mais profundos, mais elevados, eu vos concederei, eu darei a vocês, mas vocês terão que trabalhar. Uma das coisas gratificantes, e era isso, uma das coisas, um dos objetivos que o Rebbe tinha, era que cada um pudesse realmente se sentir realizado através do seu próprio trabalho, e não através do trabalho de outros. Outros
no nível mais elevado, que é o caso, por exemplo, do nosso Rebbe, esta elevação é para ajudar realmente a fazer o trabalho. As preces, os estudos, as orientações, né? E por aí afora vai, são alimentos, suprimentos, para que a pessoa seja fortalecida para seguir em frente e fazendo o seu próprio trabalho. Então, por isso, amados, para nós desta última geração, em que nós estamos vivenciando, e como disse o próprio Rebbe, esta é a última geração para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Então nós temos, de fato, uma grande responsabilidade entre as nações. Nós, Bnei Noach, não judeus, que abraçamos a fé monoteísta com fundamento judaico e sob a liderança rabínica, nós temos uma grande responsabilidade para com o nosso povo, as nações, os não-judeus, para levarmos avante cada vez mais a unidade e a unicidade de Hashem. Por isso, disse o Rebbe, cada um não vai se esconder debaixo do meu xale de oração, o talit, mas cada um terá que fazer o seu trabalho. Tem que se empenhar em fazer o seu trabalho. Por isso, realmente, amados, não tem nada, não tem coisa melhor, não tem nada mais gratificante do que a pessoa, ela realmente poder trabalhar, desfrutar dos frutos do seu trabalho, poder realmente exaltar Deus, o nosso Deus, através das nossas atitudes, do nosso trabalho. Por isso, né, estamos vendo aqui no livro de Devarim, o 5º livro, que vai encerrar esse ciclo dos estudos de Torá, 5.781 a contar da criação, o ano. Esse ciclo, né, que se encerra com o livro de Devarim, para nós não restam dúvidas de que este ano está sendo algo muito especial. E a sua mensagem fundamental de Deuteronômio é Teshuvá, retorno a Deus. Então, por isso, a nossa confiança, a nossa emuná, confiança, fé em Deus, ela não pode, em hipótese alguma, estar limitada àquilo que o sistema do tempo presente, o establishment, e que estão aí coordenando na tentativa de ter um globalismo, um governo mundial, nem que seja necessário inventar, criar bichinhos para contaminar as pessoas nos 4 ventos do nosso mundo, leste a oeste, norte a sul, e procurar trazer medo, pavor às pessoas, ameaças, e por aí afora vai. Mesmo diante dessas circunstâncias, a nossa emuná, ela precisa ser cada vez mais forte, mais real e mais ativa. Disse o salmista numa certa feita, para onde eu me esconderei da tua face, ó Deus? Se eu subir ao monte mais alto, tu ali estás. Se eu descer ao mais profundo dos abismos, nas regiões submersas do mar, tu ali também está. Se porventura eu ser levado pelas asas e for o mais distante voando, também tu ali estarás me guiando. Se porventura eu disser, vou me envolver na mais densa escuridão e vou me esconder da tua face, ó Deus, mesmo na densa escuridão, para ti, noite e dia é a mesma coisa. Escuridão, trevas, luz e sol. Para ti é a mesma coisa. Para onde me esconderei da tua face? Por que o salmista ele quer trazer essa mensagem para nós?
Ele sabe realmente dos intempéries que o mundo vai apresentando no seu tempo a tempo. As ameaças que vão se apresentando, se fazendo presente entre cada geração. E cada geração tem os seus desafios, as suas ameaças, o seu globalismo, o seu establishment, o seu sistema em cada geração. E não é diferente para a nossa geração. Para onde me esconderei da tua face? Não tem como, mas há realmente uma resposta excelente. Aonde eu posso estar mais protegido, mais abrigado de toda e qualquer ameaça? Em tua presença é o melhor lugar que nós podemos estar. Então, por isso, amados, nós temos que cumprir a nossa missão. Chegamos hoje, a partir do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós chegamos no dia ímpar da semana. O primeiro e o segundo dia formam um par. O terceiro e o quarto dia formam um outro par. Quinto e o sexto dia formam um outro par. Mas o sétimo dia, o dia sagrado do Shabat, ele é ímpar. Ele não tem par, ele não tem parceiro. E por quê? Porque ele é ímpar. Por ele ser ímpar, só ele pode abrigar, receber, aconchegar, proteger todos aqueles que se refugiam naquele que separou o sétimo dia, o dia sagrado do Shabat, o abençoou. E através dos milênios tem sido um dos luminares do eterno entre as gerações. Então a mensagem do salmista é: o melhor lugar que nós podemos estar, sempre bem abrigados e muito bem protegidos, é na presença do Criador, do soberano dos mundos, daquele que separou o sétimo dia e o abençoou e santificou, para que tenhamos nele refrigério. Que tenhamos no sétimo dia o renovo das nossas forças e energias para podermos enfrentar a lida nos próximos 6 dias comuns que teremos pela frente, a partir da Havdalah, a separação do sétimo dia para os 6 dias comuns. Então, amados, quem pode te dar segurança? Onde pode haver segurança se não for na presença de Deus? Qualquer outra questão, simplesmente, é uma nuvem de fumaça. Não há segurança, não há proteção. Por isso, elevo os meus olhos aos montes, às montanhas, aos grandes obstáculos. De onde me virá a ajuda, o meu socorro, a minha proteção, a minha bênção, a minha vitória, a minha conquista? De onde virá? E a resposta simples, clara como o sol. Segurança como os montes que estão em torno de Jerusalém. O meu socorro, a minha ajuda, a minha proteção, a minha resposta, ela vem daquele que criou os céus, o universo e a terra, os mundos, entre eles o nosso mundo, que é o mundo mais inferior, o mundo de Asiá, o mundo da ação. Então é dele, somente dele é que vem a nossa resposta, que nos traz o verdadeiro shalom, tranquilidade, segurança,
E mesmo que não tenhamos respostas para todas as nossas preces, mas aquelas que Ele já deu resposta, nos garante que Ele sim, não somente ouve, mas responde. E as respostas que ainda não chegaram é porque tem o seu tempo certo, o seu tempo apropriado para acontecer. É por isso que quando o profeta Ezequiel nos fala sobre o rio, o atravessar o rio, começa com as águas pelos tornozelos, mais à frente nos joelhos, mais à frente a cintura, mais à frente as águas estão nos ombros. E um pouquinho mais já não há como andar a não ser nadando. E esse nadar significa envolver-se completamente com as águas. Enquanto você está andando, ainda não há um domínio das águas. Ainda você pode andar baseado, alicerçado, pensando que você é o dono da situação, que você pode confiar em si mesmo para ter segurança e proteção. Por isso você faz isso, aquilo e mais aquilo, pensando, tentando se proteger a sua família. À medida que você entra um pouco mais, você já começa a perceber que as coisas já não são bem assim que você pensava. E quando você vê que as águas estão na altura dos ombros, pescoço, então você percebe que se você de fato não se envolver completamente com as águas, você, além de não conseguir continuar andando, vai se afogar. Então o que você faz? Você tira os pés do fundo e você se lança no espaço, boiando sobre as águas. Então você percebe que você está ali, à mercê das águas. E à medida que você vai nadando, você vai cada vez mais se envolvendo com as águas. E num determinado momento você sente tranquilidade. E você atravessa em segurança. Ou seja, o início desta jornada nas águas é o início da nossa jornada na Torá. E quando nós iniciamos a nossa jornada na Torá, então nós ainda continuamos confiando no nosso poder de decisão, no nosso poder de achar e pensar que as coisas da Torá podem se adaptar a mim. E à medida que você vai andando no estudo da Torá, você vai percebendo que as coisas são mais profundas, mais elevadas. E aí você começa a perceber que já não é do seu jeito, que precisa começar a ter uma transformação, uma mudança de pensamento, uma mudança na audição para ouvir, uma mudança na visão para ver, uma mudança no falar para poder dizer corretamente as coisas, uma mudança no coração, sentimentos, para que sejam aprimorados para uma harmonia com os sentimentos de Deus. E aí você vai mais para dentro, estudando mais, se envolvendo mais com as águas da Torá. Aí chega num ponto em que você precisa decidir. Eu vou, agora que as águas estão mais elevadas, os estudos da Torá estão mais elevados, agora eu preciso decidir. Vou continuar em frente, me envolvendo cada vez mais com a Torá, me envolvendo cada vez mais com estas águas límpidas, ou eu vou retornar à margem. Vou voltar
lá atrás, onde eu sinto meus pés no chão e acho que eu estou em segurança. E a partir desse momento, a decisão é sua. Por isso disse o Rebbe: o que é necessário, vos darei. Mas cada um de vocês tem que trabalhar. Ou seja, ninguém decide nada por ninguém. É você que decide por si mesmo. É você que decide para ti mesmo. Se você quer tirar os pés do fundo do rio, onde tem barro e lodo, e venha flutuar nas águas límpidas da Torá. É você que decide. Não adianta nada fazermos um belo discurso no sentido sobre emuná, confiança, segurança em Deus. Esse é um dos instrumentos que o Rebbe disse que eu vos darei. Mas cada um vai ter que trabalhar. Ou seja, cada um recebe a palavra, recebe a instrução, o estudo. Mas é você que tem que decidir. É você que tem que trabalhar. É você que vai ter que dar resposta para Deus. É você que terá que dar resposta para si mesmo. E são as suas atitudes que estarão respondendo. Se a sua emuná, confiança em Deus, fé em Deus, é de fato algo real e verdadeiro. Por isso, para onde eu me esconderei da tua face, ó Deus? Trancafiado dentro de casa? Trancafiado dentro do meu quadrado? E o resto que se dane? Trancafiado dentro da minha posição social? Trancafiado dentro do meu poder aquisitivo, do meu poder material? Trancafiado dentro daquilo que eu penso e acho que eu estou seguro, que estou protegido. Ou eu me envolvo completamente nas águas da Torá e sigo nadando em frente, cada vez mais compenetrando da Torá. Por isso nós temos, de fato, tanto na Torá como em Tehillim, Salmos, nós temos aí cada vez mais expressões que falam que felizes são aqueles que confiam no Eterno e que estão abrigados nos seus braços. Bem-aventurados são aqueles que estão firmes na rocha, o nosso Deus. Por isso, amados, a ti, a tua família, a tua comunidade, Shabbat Shalom. Amém? A dona Edna está cuidando da cozinha lá, copo caindo para todo lado. Vamos lá? Felipe Costa Oliveira, de Manaus, Amazonas, Leandro Cruz e família, Gália, aqui, região nossa de Bauru, Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, quem mais? A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Baruch Hashem, quem mais que está aí? Deixa eu ver. A Janete Severiano dos Santos, lá de Buritis, Rondônia, Baruch Hashem. Também queremos aí mandar um shalom, um Shabbat Shalom, para o Arnaldo Silva, a Ana Lúcia Campos, a Iranilde Pereira, o Silas Silva, a Mirimar Barbosa, o Rony Silva de Curitiba, ele é de Curitiba, não sei onde que ele está morando atualmente, o Jaime, o Jaime Rafael, da cidade de Girona, Espanha, Baruch Hashem,
Jaime, você é espanhol ou tem descendência de espanhol? Os pais do meu pai, né? Os meus avós paternos, né? Eles são lá de Málaga, da Espanha. Temos aí um pouco de sangue espanhol também aí na história aí, né? E na nossa ascendência aí temos aí, né? Da família dos Álvares ou Alvarez, né? Toledo, né? São grandes nomes dentro do mundo judaico-espanhol também, né? Baruch Hashem por isso daí, ok? O Nilson Fernando Dias, né? O Fernandes Dias, de Itapecerica da Serra, o Donizete Castro, né? Da cidade de Franca, interior de São Paulo, a Maria de Lourdes Neves Gripa, de Campinas, São Paulo, a Deniglésia Cardoso de Menezes e o seu marido, Givanildo Menezes, de São José dos Campos, aqui também do interior de São Paulo. Baruch Hashem, por isso daí, ok? Opa, Leandro Cruz de Galha, opa, tô de volta, Baruch Hashem, muito bom isso daí. Estamos aí para marcar uma nova reunião aqui em Bauru, né? E para assumirmos aí, né, um imóvel para ser a nossa sede regional. Mãos a obras, né? Como diz o Rebbe, né, você vai ter que trabalhar, certo, Leandro? E cada um aí vai ter que trabalhar, certo? Nada mais dignificante do que desfrutarmos realmente dos frutos do nosso trabalho. Isso é muito, muito bom. Por isso, né, na descrição da nossa live, nós temos aí o Pix, a conta, né, para aqueles que quiserem colaborar conosco, para podermos, que nós estamos fazendo aí um fundo, para podermos assumir esse imóvel, né? Já temos aí um fundo feito aí através desses meses, e nessa semana aí nós estaremos aí recebendo, né, da nossa secretária, tesoureira voluntária, a Thaís, e aí o relatório vai nos passar e nós estaremos aí passando, né, o relatório para as pessoas, o fundo que nós temos aí, e nós queremos ver de uma forma bem literal, prática, até outubro, possamos aí estarmos assumindo um imóvel aqui em Bauru e fazer a nossa sede regional, né? Graças a Deus, as pessoas, né, voluntariamente, obviamente, estão aí contribuindo, estão trazendo, né, a sua tzedakah, oferta, outras dízimos, né, estão trazendo, lançando aí. Isso daí tem ajudado muito nas nossas atividades diárias, bem como também, né, o fundo que nós estamos fazendo para podermos assumirmos aí, né, um imóvel físico para ser a nossa sede Bauru e região, ok? Então, seja você também um parceiro desta iniciativa e também seja você um sócio de Deus nesta ação, né? Mandando e enviando a sua oferta voluntária ou seu dízimo, né? Seja a sua decisão com coração voluntarioso e transbordante em amor, como nós vimos nessa semana sobre este feito aí, ok? Baruch Hashem, né? Vamos seguir em frente aí. Hoje nós estamos no nosso 7º dia da semana, que é o dia sagrado do Shabat, e dentro disso daí nós estamos então na nossa 7ª leitura, mais Mafitir, onde nós estaremos encerrando a nossa Parashá semanal. A nossa Parashá semanal é a 47ª, né? Que é Re'e, vejam, e nós vamos completar hoje então o estudo de 126 versículos que estudamos durante a semana. Então nós estaremos hoje completando 5.326 versículos lidos, ouvidos e estudados à luz dos olhos de Hashem, à luz de sua Torá, né?
de acordo, né, com a nossa introdução de hoje, da nossa A Tarde com a Torá, você pode colocar aí, por exemplo, né, num bom sentido, né, daquilo que falamos, 5.326 versículos. Então você coloque aí cada versículo sendo um pequeno passo dentro da água. 5.326 versículos como um passo maior dentro deste mar, dentro destas águas límpidas, em cada paraxá semanal. 5.326 versículos, você coloca aí os 4 livros completos, inteiros, que já estudamos, numa dimensão mais elevada, mais profunda, onde temos a certeza que vamos colocar essa medida 5.326 como em metros, 5.326 metros, né? Estamos envolvidos com as águas da Torá. A profundidade que alcançamos até aqui é muito profunda, mas nós não estamos lá no fundo do rio ou do mar. Nós estamos na leveza das águas, envolvidos pela leveza das águas límpidas da Torá. Como diz o profeta Ezequiel, não há mais como andar, é necessário nadar. E então nós estamos nadando, totalmente envolvidos, né, pelas águas da Torá. Baruch Hashem. Então é isso daí, 5.326 versículos para nós até aqui. Vamos então à nossa leitura, a 7ª leitura, mais Mafitir, a leitura final da nossa paraxá semanal. Baruch Hashem, ok? Yaritza Verônica, né, do Chile, que também está aí conectada. Tem mais alguém que entrou aí, né? Se tiver, manda um shalom aí e veremos aí o nome de quem mais está conosco aí em A Tarde com a Torá, ok? Então, a nossa 7ª leitura está no capítulo 15 de Deuteronômio, Devarim, literalmente traduzido, que significa palavras. É o discurso final, o 5º livro da Torá, Devarim, é o discurso final de Moshe, que também pode ser considerado, segundo os sábios, como o testamento de Moshe. Por isso, o 5º livro está mais na primeira pessoa, referindo-se ao próprio Moshe, né? Então, nos 4 livros anteriores, nós temos sempre aquela expressão, né? Deus falou com Moshe, por exemplo. E aqui no 5º livro nós temos mais aquela expressão, né? Moshe dizendo, né? E disse Deus, Deus me falou, e assim sucessivamente, trazendo essa questão aí, que o 5º livro, ele como diz os sábios, ele é totalmente Moshe, falando para o seu discurso de despedida para aquela geração que vai entrar na Terra Prometida, ok? Leucádia Pereira, Shabbat Shalom, Leucádia, Colombo, né, próxima à cidade de Curitiba, Paraná. Então vamos lá, capítulo 15, a partir do verso 19 até o capítulo 16, o verso 12. A consagração de animais primogênitos. Como sabes, darás todo macho primogênito que nascer de teu gado ou de teu rebanho a um sacerdote. Quando o fizeres, tu o consagrarás oralmente a Deus, teu Deus. Não trabalharás o campo com o primogênito de teu boi ou de outro bovino, nem com o primogênito de teu rebanho. Não tosquearás o primogênito de teu rebanho ou de teu gado. Dirigindo-se aos sacerdotes como indivíduos, Moshe prosseguiu: Tu o comerás diante de Deus, teu Deus, isto é, dentro do lugar, a cidade, que Deus escolherá como local de seu templo. Tu, tua mulher, teus filhos e o resto de tua casa podereis comê-lo, assim que seu sangue e gorduras forem ofertados sobre o altar.
O ideal é que comas os primogênitos nascidos em cada ano dentro do seu primeiro ano de vida. Porém, se não o fizeres, o sacrifício não será invalidado por isso. Poderás santificá-lo e sacrificá-lo e comer sua carne mais tarde. A carne do primogênito pode ser comida no mesmo dia em que ele é ofertado, na noite seguinte ou no dia seguinte. Se o animal primogênito houver defeito, sendo ele coxo, cego ou possuidor de qualquer outro mau defeito permanente, que seja visível em seu exterior, não o sacrificarás a Deus teu Deus. A carne de um animal primogênito defeituoso não está sujeita às exigências da pureza ritual impostas à ingestão da carne sacrificial. Poderás comê-lo em qualquer uma das tuas cidades. O indivíduo ritualmente impuro e o indivíduo ritualmente puro juntos, do mesmo modo que ambos podem comer das espécies animais que não são ofertadas como sacrifícios, tais como a gazela e o veado, mesmo que a carne desse animal se torne, por isso, ritualmente impura. Por outro lado, as exigências de pureza ritual impostas à ingestão do segundo dízimo continuarão vigorando se ele for invalidado e não puder ser usado para o propósito original. Portanto, caso ele se torne ritualmente impuro, não poderás comê-lo. Porém, embora te seja assim permitido comer carne cujo consumo em outras circunstâncias era restrito porque ela se destinava ao altar, não suponhas que seu sangue, o qual também era proibido, se torne agora igualmente permitido. Não consumirás seu sangue, derramá-lo-ás sobre o solo, quando abateres o animal como água. Todavia, apesar de eu ter comparado esse animal em alguns aspectos a animais selvagens, como é o caso do veado e a gazela, não és obrigado a cobrir seu sangue depois de abatê-lo, como tens de fazer com o sangue de animais selvagens após o abate. Nesse aspecto, o sangue desse animal, que em outras circunstâncias seria consagrado, é como água, diferenciando-se do sangue da gazela e do veado, né? Então, aqui, né, completando o capítulo 15, nós temos aí sobre a questão da consagração de animais primogênitos, né? Então, o animal primogênito, todo animal primogênito, né? Nós já vimos aqui, Deus fala que todo animal primogênito pertence a ele. Então, a forma com a qual o animal primogênito era ofertado a Deus era levar realmente no deserto, no mexicano, o tabernáculo do deserto, e depois em Jerusalém, o primeiro e o segundo templo de Jerusalém, era levado lá os animais para os sacrifícios que eram dados aos sacerdotes. Então, os animais que eram ofertados a Deus, era levado aos sacerdotes para fazer realmente o sacrifício, e aquele que não era em holocausto, né, completamente consumido pelo fogo, então uma parte era consumida pelo fogo e a outra parte ela era degustada, tanto com a família do ofertante junto com... Nós temos... Retornou o sinal. Baruch Hashem. Retornou o sinal. Ok. Retornamos. O sinal retornou. Baruch Hashem. Então, né, completando a questão aí dos sacrifícios, nós temos aí então que os sacrifícios eram para ser feito na cidade que Deus escolheria para que ali o seu nome pudesse estar. É o caso de Jerusalém e o templo construído em Jerusalém, ok? Inês Martins, Shabbat Shalom, Inês. Ok, né? Nos derrubaram, estávamos voando, e aí, pá! Deram uma derrubada em nós. Estávamos nadando, e aí de repente puxaram-nos para baixo, mas voltamos a boiar de novo. Vamos em frente aí.
ok? E aí dentro dos sacrifícios, né, nós temos aí a questão de todo e qualquer animal para o sacrifício não pode ser defeituoso e aí então ele não pode ser sacrificado, né? Porque tem que ser perfeito para Deus. Dentro do aspecto de sacrifícios aqui, amados, a grande lição que nós temos aqui é não olharmos exatamente para a questão do sacrifício do animal A, B ou C, mas sim, a grande lição que nós temos aqui é sobre a questão do nosso autossacrifício. O nosso autossacrifício para com Deus é de fato a nossa vida diária. Então as nossas preces diárias são o nosso autossacrifício. O nosso Shema 2 vezes ao dia, na parte da manhã e à noite, antes de dormir, faz parte realmente do nosso sacrifício a Hashem. As nossas preces diárias, mas que está englobado, né, as preces que fazemos na parte da manhã e antes de dormir. Dentro dela está aí o que? O nosso estudo da Torá, o nosso estudo das 7 leis universais, a nossa techuvá diária, o nosso retorno a Deus diariamente, e também a nossa tzedakah, nos envolvermos realmente com atos de bondade, de caridade, atos de justiça. E como nós já vimos também nessa semana, se refere tanto à ajuda em alimentos como em dinheiro, né? Então, de acordo com a realidade disso ou daquilo, você se envolve na tzedakah. E bem-aventurado é aquele que se envolve das duas formas também, né? Que é aprimorando cada vez mais o seu próprio autossacrifício, né? Então, dentro disso daqui, nós aprendemos o quê? Aquilo que nós nos dedicamos para fazer para Deus, nós precisamos procurar fazê-lo da melhor forma possível, né? O mais perfeito possível. Nós sabemos que não existe nada perfeito e ninguém perfeito, mas isso não pode servir de muleta para que nós venhamos prestar a Deus um sacrifício defeituoso, né? Então a gente fica aí arrumando 1001 desculpas para não fazer isso, não fazer aquilo, hoje não dá, aí chega amanhã, mas hoje também não dá, e quer dizer, nunca dá certo, nunca se faz, etc. e tal. Então nós temos que tomar muito cuidado em prestarmos a Deus um serviço defeituoso, né? Então é dentro desse sentido aqui que nos fala a questão do sacrifício. Agora no capítulo 16, né, do verso 1 ao verso 12, nós temos aí a questão da nossa 7ª aliá ainda, que fala sobre festividades, e depois do versículo 13 até o versículo 17, nós estaremos aí então concluindo a nossa paraxá, e automaticamente nós estaremos aí então concluindo a nossa 47ª porção do estudo de Torá. Então aqui nós temos sobre as festividades, no capítulo 16, que nos fala, né? Dirigindo-se novamente ao povo inteiro, Moshe prosseguiu dizendo: guarda o tempo de ocorrência do mês de Nissan, assegurando que os grãos estarão maduros quando Nissan chegar, que é o mês de Pessah. Assegurando que os grãos estarão maduros quando Nissan chegar, para que possas ofertar o homer da cevada da nova safra no 2º dia de Pessah, conforme descrito. Então, a festividade de Pessah, que nós temos aí, e no 2º dia de Pessah, inicia-se a contagem do homer de cevada, né? Onde nós temos aí uma contagem de 49 dias para, então, no 50º dia temos a Shavuot, ok? A outorga da Torá. E aí que nós temos, então, o início do novo ciclo dos estudos de Torá, de uma forma muito singela, né? De uma forma muito, vamos dizer assim, mais aprimorada, mais aperfeiçoada, ok?
Então, nesse sentido aí, nós estaremos, sem sombra de dúvidas, fazendo com que o novo ciclo dos estudos de Torá possam levar-nos às águas de forma análoga, né? A levar-nos nas águas mais profundas da Torá do que o ano que se encerra, e assim nós poderemos estarmos aí aprendendo novas e grandes e maravilhosos ensinamentos que o Eterno tem para nós aí, né? Então nós temos aí o Rosh Hashanah, teremos aí Yom Kippur, Sukkot, o início do novo ciclo do estudo de Torá. Isso daí vai nos levando cada vez mais às águas mais profundas da Torá, a níveis mais elevados espiritualmente, né? E isso daí é para fortalecer a nossa emuná, a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Então, dessa forma, assegurarás também que Nissan caia na estação do amadurecimento, porque durante esse mês ofertarás a oferenda de Pêssar a Deus, teu Deus, a qual comemora o êxodo do Egito, e porque Deus, teu Deus, te tirou do Egito no mês do amadurecimento, especialmente na manhã seguinte, à noite de 15 de Nissan, em que o faraó te deu permissão para partir. Abaterás o sacrifício de Pêssar a Deus, teu Deus, do rebanho, e uma oferenda de paz do gado do templo, o lugar que Deus escolherá para ali estabelecer seu nome. Se houver pessoas demais em teu grupo, para que cada um receba do sacrifício de Pêssar uma porção que assacie, fareis uma oferenda de paz festiva no dia 14 de Nissan, e a comereis primeiro, de modo que vos saciareis com vossa porção do sacrifício de Pêssar. Essa oferenda de paz festiva opcional é feita adicionalmente à oferenda de paz festiva obrigatória, ofertada no primeiro dia da festa. A carne dessa oferenda de paz, diferentemente da oferenda de Pêssar, pode ser comida no dia seguinte, no dia 15. Contudo, não pode ser comida depois desse prazo. Se houver sobre dela no dia 16 de Nissan, será queimada. Se reservares dinheiro para comprar um animal para o sacrifício de Pêssar, e ele custar menos do que a quantia reservada, o dinheiro que restar continuará consagrado, terá de usá-lo para comprar oferenda de paz, né? Então, aqui a Moshe, dando a devida instrução, ele fala que o sacrifício, no dia 14, ele é de tarde, né? Ele é sacrificado, ele é morto. Então, do dia 14 para o dia 15, é um dia e pode-se comer do sacrifício, né? Até o dia 15 completo, também pode-se comer, ou seja, então são 2 dias. No dia 16, né, a carne que amanhecer, ou seja, a sobra, aquilo que sobejou, né, do sacrifício e também do banquete que ali foi feito, realizado, então toda a carne que sobrou no dia 16 não pode ser consumida, porque se torna abominação para Deus. Então, no dia 16, que corresponde ao terceiro dia, então toda a carne dos sacrifícios, elas eram completamente queimadas. Completamente. Não poderia servir para qualquer outra finalidade. Então, ela tinha que ser completamente queimada, incinerada, certo? Então, é isso que fala aqui. Continuando o verso 3, não comerás a oferenda de Pêssar com pão fermentado. Então, por isso que em Pêssar nós temos aí, né, a festividade Matzot, que é a festividade dos pães ázimos, ou os pães sem fermentos, a matzá, né? Matzá no singular, matzot no plural. Pois terá de tirar de tua posse todo o pão fermentado antes mesmo de abatê-la. Por 7 dias depois disso comerás matzot, pães sem fermento, e qualquer coisa que contenha fermento se tira da residência, da posse, e fica um período de 7 dias comendo aí
pães sem fermento, ou qualquer coisa levedada nesse sentido. Recordarás tua aflição no Egito, porque visto que os egípcios te pressionaram a partir depressa, saíste do Egito apressadamente, e o pão que assaste de manhã não teve tempo de crescer. Comerás o sacrifício de Pêssar e Matzot, para que te lembres do dia em que saíste do Egito todos os dias de tua vida. Nenhum agente causador de fermentação teu poderá ser visto, isto é, encontrado em todo o teu domínio. Por 7 dias, nada da carne do sacrifício de Pêssar, que abaterás na tarde do dia 14, isto é, o dia precedente aos 7 dias de Pêssar, poderá ficar sem ser comido por toda a noite até amanhã. Porém, se fizeres a oferenda de paz festiva na tarde do dia 14 de Nissan, poderás comer sua carne durante todo o dia seguinte. A obrigação de ofertar o sacrifício de Pêssar unicamente no templo, enunciado acima, como mandamento ativo, também se expressa como mandamento restritivo. Aqui, Rashi, ele comenta sobre essa questão, falando especificamente, o sacrifício de Pêssar é só no templo que deve ser feito. Fora do templo não faz sacrifício de Pêssar. Não pode fazer sacrifício de Pêssar fora do templo, porque é abominação para Deus. Ele, além de não aceitar o sacrifício, para ele é um ato de rebelião. Então não se faz sacrifício de Pêssar fora do templo em Jerusalém, ok? Então é isso aqui que Rashi comenta. E também fala que é um mandamento, ativo e um mandamento restritivo, né? Um mandamento ativo que você tem que cumprir e restritivo, porque é só em um lugar que pode ser feito. Esse mandamento só pode ser cumprido em um único lugar, no templo em Jerusalém. Ponto. Continuando, não poderás comer da oferenda de Pêssar dentro de nenhuma das outras cidades ou outras localidades da terra, que Deus, teu Deus, te dá, porque Deus te ordenou que só ofertes sacrifícios no templo. Então, além do sacrifício de Pêssar, os demais sacrifícios é só no templo. Fora do templo não se fazia sacrifício. Verso 6, abaterás a oferenda de Pêssar somente no lugar que Deus, teu Deus, escolherá para ali estabelecer seu nome, isto é, no templo, à tarde do dia 14 de Nissan. Então a comerás depois que o sol se puser, em qualquer lugar da cidade do templo. E, finalmente, na manhã seguinte, o aniversário do tempo designado por Deus para a tua saída do Egito. Reservarás a sobra, se houver, para serem queimadas mais tarde. Assarás a oferenda de Pêssar e a comerás em qualquer local do lugar que Deus, teu Deus, escolherá. Isto é, da cidade do templo. Passarás a noite seguinte ao primeiro dia da festa na cidade do templo. Poderás partir e ir para casa apenas na manhã seguinte, isto é, no dia 16 de Nissan. Dia 14 o povo se reúne, à tarde faz o sacrifício, no dia 14. Então o sacrifício ele foi feito no dia 14, já conta um dia. Quando anoitece, já entra o dia 15. Então já é o segundo dia do sacrifício, ok? E aí, durante toda a noite, durante todo o dia 15, se come do sacrifício. No entardecer do dia 15, quando então o sol se põe, entra-se no dia 16, que já é o terceiro dia a contar de 14. Então, a partir do entardecer do dia 15, já não se come mais nada do sacrifício, senão é considerado para Hashem abominação. Então, aguarda-se o amanhecer do dia 16 e os Kohanim, eles então pegam todas as sobras,
levam para serem incinerados, queimados completamente. Ok? Então, o verso 8. O único pão que poderás comer nos 6 dias seguintes são matzot. Não comerás pão fermentado. Se quiseres comer matzot feitas com grãos da nova safra do ano, só poderás fazê-lo depois da oferenda do Homer de cevada, no 2º dia de Pêssar. Assim poderás comer matzot, feitas com grãos da nova safra, em apenas 6 dos 7 dias da semana, ou da festividade, né? No 7º dia de Pêssar haverá redenção de atividades em honra a Deus, teu Deus. Não farás nenhum trabalho nesse dia. Ao contrário, ficareis juntos e tranquilamente fareis as últimas refeições festivas. Contarás 7 semanas para ti. Começarás a contar essas 7 semanas desde o dia 16 de Nissan, que é a primeira vez que a foice pode ser aplicado à plantação de cereais em pé para ceifá-la. O primeiro cereal que pode ser cortado da nova safra do ano é o Homer de cevada, ofertada nesse dia no templo. Depois que ele for ofertado, poderás começar a ceifar as tuas plantações particulares. Ao fim dessas 7 semanas, observarás a festa de Shavuot em honra a Deus, teu Deus. Tu a celebrarás ofertando então oferenda de paz festivas adicionais e recebendo convidados para comê-las contigo. Isso também se aplica às outras 2 festas da peregrinação. A extensão de tua generosidade será conforme a abundância com que Deus, teu Deus, te tiver abençoado. Alegrar-te-ás diante de Deus, teu Deus, tu e tua mulher, mas as 4 categorias de membros de tua casa, teu filho, tua filha, teu servo e tua serva, com a condição de que também provejas os 4 tipos de pessoas dos quais Deus te pede que cuides de maneira especial, que é o levita da tua cidade, o convertido, o órfão e a viúva que está em teu meio. Deus promete que se alegrares os 4 dele, ou seja, o levita de tua cidade, o convertido, o órfão e a viúva, então se alegrares os 4 dele, do Eterno, ele alegrará os teus 4. Quem são os teus 4? Você, a tua esposa, os teus filhos, as tuas filhas, os teus servos e as tuas servas. Todos vós vos regozijareis celebrando as festas e comendo essas oferendas de paz no lugar que Deus, teu Deus, escolherá para ali estabelecer teu nome. Isto é, na cidade do templo. Lembrarás que foste escravo no Egito e Deus te remiu somente para que guardes estes decretos, isto é, trates de cumpri-los corretamente, estudando as instruções da Torá para sua execução apropriada, e então o cumpras. Aqui se encerra a 7ª leitura, e agora do verso 13 ao 17 é o Mafitir, a leitura final da nossa paraxá semanal. Observarás para ti a festa de Sucote por 7 dias, do dia 15 ao dia 21 de Tishrei, quando costumas recolher à tua casa os produtos de tua eira e de teu lagar, que ficaram fora todo o verão, a fim de guardá-los durante o inverno chuvoso. Conforme te foi prometido com relação a Shavuot, alegrar-te-ás igualmente em tua festa de Sucote, tu e tua mulher, mais as 4 categorias de membros da tua casa, teu filho, tua filha, teu servo e tua serva, com as condições de que também provejas os 4 tipos de pessoas dos quais Deus te pede que cuides de maneira especial. O levita, o converso, o órfão e a viúva que estão na tua cidade. Novamente, Deus promete que, se alegrares os 4 dele, ele alegrará os teus 4. Celebrarás a festa em honra a Deus, teu Deus, por 7 dias completos.
a começar da noite do dia 15 de Tishrei, no lugar que Deus escolherá, isto é, no templo, porque Deus, teu Deus, te abençoará em todos os teus produtos e em toda a obra de tuas mãos. Estarás unicamente alegre. 3 vezes por ano todos os teus homens aparecerão diante de Deus, teu Deus, no lugar que ele escolherá, isto é, no templo, na festa das Matzot, que é em Pêssar, na festa de Shavuot e na festa de Sukkot. Não aparecerão diante de Deus de mãos vazias, né, para prestar a ele ofertas. As 3 festividades aqui que nós vemos aqui no versículo 16 do capítulo 16, então nos fala, né? 3 vezes por ano, as 3 grandes festividades, chamadas as festas das peregrinações. São 3 as festividades. Então é a festa de Matzot, a festa de Shavuot e a festa de Sukkot. Então, normalmente, nós falamos festividade de Pêssar, né? A festividade de Pêssar. Mas, biblicamente, literalmente, a festividade não é Pêssar. A festividade em si é a festa das Matzot, dos pães sem fermento. Porque durante 7 dias se faz Matzot. A festividade, ela é de 7 dias de Matzot. Esta é, de fato, a festividade, né? Pêssar, né, é a passagem, né, que nós aí já aprendemos, né? É a passagem do anjo da morte que passou por cima do povo judeu. E a festividade em si, apesar de sempre falarmos e assim também aprendemos, né? É a festividade de Pêssar, mas literalmente a festividade é a festividade das Matzot, dos pães sem fermento. Verso 17, cada homem levará dessas oferendas tanto quanto lhe permitirem seus recursos, conforme a bênção de Deus, o teu Deus, que ele te houver dado, em forma de abundância material. Quanto mais rico for, mais oferendas de elevação levará. Quanto maior for o seu grupo de familiares e convidados, mais oferendas de paz ele levará. E aqui nós concluímos então a nossa leitura semanal da nossa Parashá. E hoje, por ser Shabat, né, então nós temos aí a nossa terceira leitura da nossa porção do profeta Yeshayahu, que é exatamente Nahamu, Nahamu, consolai, consolai o meu povo, diz o Eterno. Então a nossa terceira porção de consolação está no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versos 11 até o capítulo 55 e o verso 5, né? Que assim nos diz com os comentários de Rashi. Capítulo 54, a partir do verso 11. Isaías transmite as palavras consoladoras de Deus à cidade de Jerusalém devastada. Ó tu, pobre e tempestuosa, que passou tantas tribulações e ainda não foi consolada. Eis que eu pavimentarei teus pisos pétreos com pedras preciosas, vermelhas, e assentarei tuas fundações com safiras. Farei tuas janelas de vitral de pedras preciosas, teus portões de pedras preciosas pretas e toda a tua fronteira de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão discípulos de Deus e a paz de teus filhos aumentará. Serás estabelecida firmemente por causa da tua integridade. Portanto, ficarás longe da opressão, tanto de teus potenciais opressores, como de oprimir os outros, pois não temerás inimigos e nem pobreza. Ficarás longe da ruína, porque ela não se aproximará de ti. Eis que os descendentes de Esaú e Esaú,
que me rejeitam certamente terão medo. Todo aquele que se mobilizar contra ti para a guerra cairá por tua causa. Inversamente, todo aquele que se uniu a ti em sua pobreza permanecerá contigo também em tua prosperidade. No futuro messiânico, porém, não serão aceitos novos convertidos, pois tua prosperidade patente não permitirá que seus motivos sejam puros. Eis que fui eu que criei o ferreiro que assopra o fogo de carvão e produz uma arma para seus propósitos. E fui eu que criei um destruidor para destruir. Toda arma afiada contra ti não terá sucesso, e toda língua que contender contigo em julgamento, tu condenarás. Essa é a herança dos servos de Deus, e sua justa recompensa que recebem de mim, diz Deus. Isaías então transmite a mensagem de Deus ao povo judeu, dizendo: ó, todos vós que tendes sede de minha palavra, ide à água, isto é, a Torá e a beber. A Torá é vossa gratuitamente. Então vós que não tendes dinheiro e estáis famintos de Torá, ide, comprai comida, isto é, estudai a Torá, e a comei, ide, comprai vinho e leite, isto é, os ensinamentos da Torá, que saciam e nutrem, sem dinheiro e sem preço. Por que havereis de pagar a vossos inimigos dinheiro para aprender a sabedoria deles, que não é pão, isto é, não pode sustentar-vos como a Torá vos sustenta? E por que havereis de gastar a vossa renda na aquisição de sabedoria deles, que não proporcionará saciedade espiritual? Escutai-me atentamente e comei o que é bom, e deleite-se a vossa alma com a gordura da abundância. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Escutai e vossa alma viverá, e eu farei convosco uma aliança eterna. Agirei assim para retribuir as benevolências constantes de David. Eis que designei David, ou melhor, seu descendente, o Mashiach, como testemunha para depor perante as nações, reprovando-as por sua corrupção, e por ela se sujeitarão a essa reprovação como dirigente e comandante de nações. Eis que, se me escutares, chamarás uma nação que não conheces para servir-te, e essa nação que não te conheceu correrá a ti, a fim de te servir, por amor a Deus, teu Deus, e pelo Santíssimo de Israel, porque ele te glorificou. E completando essa terceira Raftará, essa terceira porção do profeta, né? 1 Samuel capítulo 20, verso 18 e o verso 42 diz assim: Jonatas disse a ele, David, amanhã é a lua nova, tu serás lembrado, pois teu lugar estará vago. Jonatas disse a Davi, vai em paz, e lembra que juramos, nós dois, em nome de Deus, dizendo, que Deus esteja entre mim e ti, e entre meus descendentes e os seus descendentes para sempre. Né? Lembrando que Jonatas era filho, né, do rei Saul, e Saul, né, ele vem da casa de Beniamim, né? E Davi está aí contado dentro da casa de Yehudá. Né? Então, Beniamim e Yehudá, entre nós dois, o que Jonatas está dizendo, né? Entre nós dois temos aí, sem sombra de dúvidas, Deus, o nosso Deus, e é Ele que fará com que desses dois ramos haja uma só nação. Então, por isso, amados, Nahamu, consolai o meu povo, diz o Eterno, e nós temos aqui nessas 7 porções do profeta, né, de uma forma simples, bem resumido, o que nós temos aqui é, de fato,
nós encontramos o passado, o presente e o futuro do nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus. Aqui nós encontramos as profecias do passado, do presente e do futuro, para que nos dias de Mashiach, a redenção final, realmente todas as tribos de Israel sejam reunidos em Jerusalém, em Israel, como um povo só. E as nações estarão aí, sem sombra de dúvidas, nadando nas águas da Torá, ombro a ombro com o povo judeu. Nos dias atuais, ombro a ombro com os judeus para transformar o mundo, para ser o lar de Deus, trabalhando cada um realmente para que os dias da revelação do justo Mashiach sejam abreviados e que para os nossos dias, e que seja para agora mesmo, amém? Seja a revelação de Mashiach para entrarmos na redenção final. Que nós possamos estarmos vivenciando as realidades da Torá, cada momento do nosso viver, desde agora e para sempre. Um bom encerramento de Shabbat, uma boa Havdalah, passagem do 7º dia para os 6 dias comuns, e que amanhã estejamos juntos numa nova jornada de semana, reiniciando os estudos de Torá na nossa próxima porção, na nossa próxima Parashá. Shalom Shavuot, uma nova semana com muita bênção, com muita shalom, muita paz, proteção, prosperidade a ti e tua família, com muita saúde e vigor a ti e toda a comunidade, e aqueles que se refugiam em Hashem, encontrem sempre estas bênçãos, e aqueles que na pobreza têm clamado a Deus para abençoar, proteger e fazer prosperar Jerusalém, e o povo judeu também estarão com eles na prosperidade. Shalom, Shavuot Tov, até amanhã.